Sejam muito bem-vindos a mais um sábado de Conexão Literária. Diretamente da Sala de Leitura da Cidade das Artes, mais uma tarde celebrando o pensamento e a palavra. Primeiramente, gostaria de fazer um convite a todos que acompanhem o Festival de Música Online da Cidade das Artes. Segunda-feira, depois de amanhã, às 19 horas, aqui no Facebook e no canal do YouTube da Cidade das Artes, divulgaremos ao vivo os 20 selecionados dentre os mais de 250 inscritos no festival. Outro convite breve que faço também é para que se inscrevam no nosso canal do YouTube. Clicando no sininho, vocês ficam por dentro de toda a nossa programação online. Lives musicais, lives filosóficas, contações de história, dicas gastronômicas, declamações de poesia, enfim, uma programação completa para todos os gostos. Seria a arte mais do que estímulo à contemplação estética? E até mesmo mais do que essa contemplação provoca em nós? Na busca por um sentido, quem sabe seja a própria justificação estética da existência. É quando o corpo, esse amontoado de impulsos, rompantes e instintos, diz, significa. Vem de um lugar onde a razão e a lógica não alcançam, porque a consciência se arrasta, é pesada. A elaboração do entendimento é morosa perto dessa fagulha que nos embriaga, que nos fundamenta. Nasce a tragédia, decaem os heróis. E, enquanto isso, o mundo, inédito a cada instante, se apresenta resistente, indiferente e, por vezes, até mesmo hostil à nossa existência sem porquê. Teimosos, resistentes que somos, seguimos justificando essa existência com arte. O tema do Conexão Literária de hoje é a arte no pensamento de Nietzsche. E o nosso convidado, o professor doutor Tiago Rodrigues Pereira. Com a mediação da Renata Costa e participação de Daniel Homem de Carvalho, começamos mais um Conexão Literária. Tenham todos uma ótima live, lembrando sempre que a live é viva, é fundamental que todos participem. Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, Gui. Tudo bem, querido? Boa tarde a todos. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Daniel? Estamos aqui mais um sábado, e é mais um sábado muito especial, com o nosso convidado, Tiago Rodrigues, professor, advogado, professor de filosofia. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre o pensamento de Nietzsche, né? E estamos hoje aqui com Daniel Homem de Carvalho, que vai trocar ideias com o professor Tiago. Sejam muito bem-vindos. A hora que vocês quiserem, vocês podem fazer as suas perguntas, que nós vamos aqui, à medida que o tempo for passando, vamos procurando responder. Muito boa live para nós. Sejam muito bem-vindos. Professor Tiago, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui, primeiro, obviamente, pelo convite. Agradeço a todos, ao Diego, ao Conde, a todos que fizeram o convite. E, claro, é um prazer falar de uma paixão antiga, né, que é Friedrich Wilhelm Nietzsche, talvez o filósofo mais controverso da história da filosofia. Né? Eu brinco sempre que ninguém passa incólume depois que ler qualquer obra de Nietzsche, né? O famoso filósofo do martelo. Então, falar de Nietzsche e falar da arte, eu acho, é um prazer muito grande. Né? E aí, parafraseando o grande poeta, né, Ferreira Goulart, né, a arte existe porque a vida não basta. Portanto, a arte é absolutamente essencial e, portanto, ela é essencial no pensamento de Nietzsche. Talvez Nietzsche tenha sido um dos filósofos que mais tenha dado importância para a filosofia, para a arte dentro da filosofia, dentro do seu pensamento filosófico. E acho que é isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui, dessa ligação intrínseca
dentro do projeto, se é que posso chamar de projeto filosófico nietzschiano, a importância e a questão da arte. E eu sou suspeito, né? Eu acho que realmente, como diz o próprio Nietzsche, é a arte, ou deveria ser a arte, e não a ciência, o elemento valorativo da vida. Muito obrigada, professor. Daniel, você já quer começar a fazer suas perguntas para o professor Tiago? Eu não sei se vocês estão me vendo, eu perdi a imagem de vocês na tela. Eu não sei se vocês conseguem me ver. Nós estamos vendo você. Tá bom, então vou tomar cuidado, porque a gente não se vê, a gente sempre faz umas caretas, né? Você falou uma coisa interessante, Thiago, e a questão do elemento assim, perturbador, né? Que eu acho que é um pouco uma função do filósofo, né? Mexer com as nossas certezas, nos tirar de um certo conforto existencial. E você estava falando, estava me lembrando que eu comentei com um amigo, enfim, que é pensador, muito ligado às artes também, e eu dizendo a ele, olha, meu filho mais velho, ele se encantou por Wagner. E aí ele se perguntou, mas que idade tem seu filho? Tem 20 e poucos anos. Disse, olha, isso é muito perigoso. Não deixe seu filho ouvir Wagner, porque eu fiquei muito perturbado quando era jovem e me encantei por Wagner. Tira dele o Wagner. Você acha que ele tem que tirar o leite dos jovens? Não, né? Ele tem que ser lido, né? Com toda certeza, com toda certeza. Eu sempre brinco com meus alunos que a filosofia, ela me lembra muito aquela música do Raul Seixas, né, que fala: eu sou a mosca que pousou em sua sopa, eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar. Filosofia é isso. Muitas pessoas têm dificuldade em entender a filosofia porque buscam na filosofia respostas. Só que a filosofia ela não nasceu e ela não foi pensada para dar respostas. A filosofia nasce para nos ensinar a fazer perguntas. Sem filosofia, nós não somos capazes de fazer perguntas. Então, buscar na filosofia essas respostas não encontraremos. E a filosofia do Nietzsche é isso. Ela é uma grande crítica, uma grande indagação a praticamente tudo que foi feito até aquele momento daqueles poucos anos, né? Nietzsche morre muito novo, aqueles poucos anos, uns 30 anos mais ou menos, de grande produção literária nietzschiana. É bem isso. Portanto, a filosofia nietzschiana é exatamente isso, ela causa um impacto. Ela causa um impacto porque ela automaticamente entre aspas, obriga a repensar valores, a repensar ideias e, inegavelmente, ela te ajuda a sair da sua zona de conforto. Sem sombra de dúvidas, ela te ajuda a sair da zona de conforto. Às vezes de uma forma violenta, às vezes de uma forma que pode assustar no primeiro momento. Mas a proposta nietzschiana, a proposta do Übermensch, né, do super-homem, do além do homem, é algo simplesmente fantástico. E só um detalhezinho, uma coisa que eu sempre gosto de dizer, muitas pessoas confundem, né, o pensamento nietzschiano, achando que Nietzsche é aquele filósofo que quer dar vazão ao hedonismo, ao prazer sem limites, etc. E a filosofia do Nietzsche é muito mais sutil, é muito mais sofisticada. O grande ovo da serpente do pensamento nietzschiano é o equilíbrio. Por mais paradoxal que seja da violência, da escrita do Nietzsche, mas é o equilíbrio. A busca pelo equilíbrio entre razão e instinto, entre o Apolíneo, né, do deus Apolo, o deus da beleza, o deus da razão, o deus da claridade, e Dionísio, o deus da escuridão, da noite, da embriaguez do vinho. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que buscar, e essa é a grande crítica que vai estar presente em toda a obra do Nietzsche, que ele vai apontar em Sócrates o primeiro grande erro, aonde pegamos uma das características que nos fazem animais, que são os instintos, e optamos por jogar debaixo do tapete. E preferimos acreditar que nós somos seres absolutamente racionais. E hoje, o neuromarketing, a neurociência provam que a maioria das nossas decisões são, na verdade, instintivas. E que o nosso cérebro apenas nos engana, entre aspas, para que a gente acredite que a nossa escolha efetivamente foi racional. Então, parece que o Nietzsche tinha bastante razão, muito antes da gente ter essas descobertas, mas, portanto, que temos que buscar esse equilíbrio perfeito, difícil, mas perfeito, entre
o Apolíneo e o Dionisíaco, entre razão e instinto. Eu acho que, sobretudo, Tiago, ele jogou uma bigorna na cabeça do racionalismo, né? Uhum. Quer dizer, a gente muitas vezes fala em racionalidade, não, é o irracionalismo, ou seja, é a questão, obviamente que é um pós-romantismo, mas ele é uma quebra do paradigma da razão, né? Que é tão cultuada ainda hoje, tem um séquito, né, imenso ainda, mas as pessoas são incapazes de perceber que isso tem que ser relativizado. Não é que não exista razão de forma alguma, porque o que você está falando é muito correto, né? Ele não negou a razão, mas ele disse, opa, pera lá, o racionalismo, o iluminismo, eles estão certos até a página 2, né? Depois a gente tem que olhar isso com certo olhar crítico, né? É que o Nietzsche ele é sutil como uma jaca caindo. Né? E claro que isso espanta, né? Uma jaca caindo em cima de um carro. Né? Esse é o Nietzsche. Quando você lê Kant, quando você lê Hegel, é de uma sofisticação maravilhosa, em termos de um lirismo, é muito bonito. Vem Nietzsche chutando o pau da barraca. É o estilo dele, é a violência das palavras, sem dúvida, nietzschianas. Né? E realmente, como eu sempre falo, existem filósofos que são realmente marcos. Eu diria que o Nietzsche está para a modernidade, assim como um filósofo que também é muito pouco conhecido e é de um pensamento lindo, lindo, chamado Boécio. Como Boécio está para o pensamento clássico. É a transição. O Nietzsche, ele, apesar de ser um filósofo moderno, ele é um filósofo que, às vezes, é mais contemporâneo do que muitos contemporâneos. Ele, portanto, diria que é a superação, que já se iniciava antes do próprio Nietzsche, mas ele é a superação do pensamento da modernidade pela pós-modernidade, ou pelo pensamento contemporâneo. Contudo, essa superação apenas aconteceu também, como você muito bem falou, até a página 2, a página 6, alguma página muito no início, porque nós ainda estamos, no meu entendimento, em uma modernidade tardia. Nós ainda não conseguimos superar efetivamente os cânones, os paradigmas da modernidade. Modernidade muito bacana, com muitas ideias legais, mas que parte de pressupostos equivocados, como você bem mencionou, dessa ideia de que somos seres racionais. E eu sempre digo que o Nietzsche foi minha primeira paixão, e é verdade. Mas o meu primeiro amor, porque o Nietzsche ele é apaixonante, o meu primeiro amor foi Baruch de Spinoza. Uhum. E Spinoza, o próprio Nietzsche vai reconhecer que seria um antecessor do pensamento nietzschiano. E por que eu estou mencionando o Spinoza? Porque o Spinoza é o primeiro cara a identificar a necessidade de buscarmos a união entre razão e instinto, dizendo que o que existe, na verdade, são corpos pensantes ou uma mente carnal. Essa dissociação bem moderna, vai ter em Descartes, com a filosofia da consciência, e depois em Kant, com o auge dessa aposta na razão, um equívoco. E um equívoco que nos leva até hoje. E, para mim, é muito sintomático esse equívoco, na medida em que percebemos que temos que ter um dia, mas um mês, como é setembro, de combate ao suicídio. Ou seja, nunca vivemos tão bem. A vida hoje, em tese, é muito melhor do que era antigamente. Eu vejo sempre uma pessoa muito importante na minha vida, eu sempre cito, foi minha avó. E minha avó me contava que passava ferro com carvão, geladeira querosene. Ou seja, a vida era uma droga, era muito ruim. Hoje a vida é infinitamente melhor e mais confortável. Por que as pessoas cada vez mais estão deprimidas, estão tristes? Porque a aposta no paradigma da modernidade, num paradigma de uma racionalidade que comanda a nossa vida, que comanda nossas escolhas, que parte do pressuposto que existe um modelo único de felicidade, é algo absolutamente equivocado. E aí eu volto ao Nietzsche. A necessidade que nós temos que ter, através de uma educação, de mostrar aos jovens que cada um tem que formar o seu projeto individual de felicidade. E que isso não se equipara à visão equivocada do eu cartesiano. Porque Nietzsche sabia que ninguém é uma ilha, ninguém é feliz vivendo sozinho. Então você precisa, claro, para potencializar
a sua elan vital, a sua potência de agir, a sua vontade de poder, estar junto com outras, efetivamente com outras pessoas, mas construindo o seu projeto individual de felicidade. Até porque a noção de poder ela é relacional, né? Ela é poder sobre alguém ou sobre algo, né? Então você tem que ter essa relação, não tem jeito, né? Não tem jeito, é impossível. E enquanto acreditarmos que existe uma caixinha onde todos nós temos que se enquadrar nessa caixinha, vamos continuar angustiados, vamos continuar deprimidos, e aí vamos buscar no álcool, no cigarro, nas drogas, na nossa geração, que é a geração do capitalismo de consumo em massa, subterfúgios para tentar preencher um vazio existencial que existe desde que o ser humano tirou Deus do centro. Eu ia falar sobre isso. Poxa, Tiago, você ia falar sobre isso. A vida era muito mais fácil, gente, no medievo. Por quê? Porque o paradigma era Deus. Não vou entrar na discussão se isso era bom ou era ruim, não, mas era mais fácil. Inegavelmente era mais fácil. Eu tirei Deus. Botei a razão. Botei a política, né? Quando o Rousseau quebra com essa ideia e fala do contrato social, que vai controlar e que vai resolver, a política passa a ser Deus, né? A política passa a ser Deus. E essa idolatria pelo Estado protetor, que na verdade alcança sua loucura com Hegel, né? Seu ápice com a ideia de que o Estado seria o momento máximo da eticidade humana, a gente ali passa a crer num ser artificial que vai prover, que deve prover tudo a nós. Até você diz muito bem, quando você tinha Deus, né, eu sempre acho que eu tenho uma convicção muito grande que o elo mais profundo da nossa liberdade é a liberdade religiosa. É onde o nosso exercício de reflexão, enfim, de liberdade, ele se exaspera. Quando você diz assim, mas peraí, tem algo que pode superar isso aqui, algo que pode resolver, e você vai perceber que é visível, é racional, é o Estado. Ou seja, é a política, a instância da política se substitui à instância da religião, de Deus, como você falou muito bem. Né? Eu me lembrei na hora eu ia falar isso quando você colocou essa questão. É fundamental, e eu acho que essa bigorna do Nietzsche foi muito boa, né? É que eu não sei o que a gente construiu em cima depois, porque ele não teve tempo de construir algo, né? Exatamente. E que, aliás, é uma outra questão que eu sempre gosto de discutir, né? Porque as pessoas leem o Nietzsche e, hermeneuticamente, né, atribuem o sentido que querem à leitura do Nietzsche. E um dos sentidos que eu entendo ser incorreto é a leitura da crítica de Deus feita por Nietzsche. Na minha leitura, que eu faço de Nietzsche, a crítica feroz que ele faz a Deus é o Deus medieval, é o Deus que pune, é o Deus que é ególatra, é o Deus que precisa dessa adoração. Tanto que eu acho muito mais próximo, seria Nietzsche, de um Deus espinosista do que de um Deus judaico-cristão, né, por exemplo. Tanto é que no Humano, Demasiadamente Humano, Nietzsche vai dizer o maior intelectual que existiu na Terra se chamou Baruch de Spinoza. Mas o ser humano mais incrível, mais fantástico que teve na Terra foi Yeshua, Jesus de Nazaré. Ou seja, Nietzsche admirava o Jesus histórico. A crítica do Nietzsche não é a Jesus. A crítica de Nietzsche é ao cristianismo, ou melhor, ao que foi feito do cristianismo como um projeto, segundo a crítica nietzschiana, um projeto de dominação. E você foi perfeito em falar em relação ao Estado. Nietzsche tem uma frase que eu adoro. Bem, dentre muitas, né? Mas todo Estado nasce com sangue nas mãos. É a crítica à visão contratualista e romântica de que o Estado é bonzinho e veio para nos ajudar. E Nietzsche vai, como sempre, chutar o pau da barraca e fala, não existe Estado na face da Terra, na história dessa humanidade, que não tenha nascido com sangue nas mãos. Ou seja, com violência, fruto da dominação de um pelo outro. Até que um dia o dominado se torna dominante e faz a mesma coisa com o antidominante e agora dominado. É impressionante isso, né? Exatamente. Agora... Professor, você falou... Desculpa, Daniel. Não, vai lá. Eu estava aqui pensando sobre o que vocês estavam falando, né? Sobre Nietzsche, sobre racionalidade, instinto, religião, e antes, para lembrar, meu irmão tem um gato chamado Boécio, só para poder registrar isso.
Maravilha. E aí eu Muito estava bom. justamente com esse livro na mão, Humano Demasiado Humano, e eu queria pedir que você falasse um pouquinho sobre esse livro. Você deu uma pequena pincelada sobre ele, mas nessa lógica espiritualidade, instinto e Nietzsche, como é que essa junção acaba aqui? Um livro para espíritos livres, né? Que diz o subtítulo do Humano Demasiado Humano. Sim. Primeiro que é um livro belíssimo, como vários outros livros, mas é um livro realmente muito bonito, muito bacana. Talvez seja o meu segundo predileto. O meu predileto, como realmente não poderia deixar de ser, né, é a grande obra da vida do Nietzsche, que é o Zaratustra. Zaratustra, claro. É uma obra absolutamente lapidar. Na minha opinião, tem entre as 5 maiores obras, não de filosofia, mas da escrita. É espetacular. Mas o Humano Demasiadamente Humano é muito bonito e eu gosto demais dessa frase. O título, para mim, é o melhor título que o Nietzsche deu. Por quê? Porque ele mostra exatamente o que nós somos. Nós não somos seres racionais, nós somos humanos, demasiadamente humanos. Ou seja, somos razão, somos instinto, somos erro, somos acerto, talvez muito mais erro do que acerto. No Humano Demasiadamente Humano, o Nietzsche vai descortinar diversas questões, dentre elas, né, também, justamente essa questão de uma aposta, né, que a modernidade faz e da qual ele vai ser absolutamente crítico, que é essa aposta na razão, é a aposta na ciência. E a ideia de que, né, como nós falamos já, que a ciência poderia ocupar o lugar de Deus. Só que temos um grande problema em termos da ciência, né? E eu falo isso, eu sou um cientista, dou aulas de metodologia da pesquisa, mas por que a ciência não pode nunca ocupar o lugar de Deus? Porque a característica que torna o conhecimento científico, ciência efetivamente, é o quê? É a sua falibilidade. Como diz Karl Popper, né, um grande pensador, para você saber que está fazendo ciência, obrigatoriamente, aquilo que você está falando tem que ter alguma probabilidade de estar equivocado. E de contrafação, né? E de contradita também. Desculpe, como? De falibilidade e de contrafação, de você poder contraditar. Sempre é um método hipotético, dialético de Popper. Você vai sempre tentar derrubar a sua tese, o seu pensamento, justamente por quê? Porque isso é ciência. E é interessante porque a gente vive hoje no Brasil e talvez no mundo o negacionismo, né, e uma crítica à ciência feita de forma equivocada. Não a crítica que o Nietzsche faz, que é absolutamente sofisticada e correta, mas uma crítica equivocada. Se critica, né, a ciência por ser ciência, ou seja, é por ser falível, mas a ciência é feita por nós. Mas é porque também a fé na ciência, dos que professam a fé na ciência nos momentos de hoje, eles também passam a visão de que a ciência é infalível, ou seja, erram os dois lados. Porque, na verdade, a modernidade, que, como eu falei, nós ainda não superamos, nós estamos em tese, numa pós-modernidade, mas eu preferia até chamar de uma modernidade tardia. Nós ainda não superamos a ideia de glorificar, de endeusar alguma coisa. Nesse caso, a ciência, já que não é mais Deus, é a ciência. Só que, claro, não tem como funcionar. Com Deus funcionava. Porque quando a gente trabalha com conhecimento teológico, você trabalha com dogmas. Então, você não tem discussão. Que eu sempre falo com meus alunos, não existe uma importância, uma relevância maior entre conhecimento científico, filosófico, senso comum e religioso. São esferas do conhecimento e que formam o nosso ser e que formam o nosso ethos, né, na nossa cultura. Então, todas são importantes, mas cada macaco no seu galho. Agora, é claro, né, a ciência não consegue ocupar o lugar da religião, nem a religião ocupar o lugar da filosofia, por exemplo. Cada um vai olhar por um ângulo, muitas das vezes, o mesmo fenômeno. A gente pode pensar em Deus no aspecto religioso, analisar no aspecto científico, no aspecto filosófico, então é importante. Mas o que acontece é que boa parte da população, às vezes, por não ter a oportunidade, né, de estudar essas questões, acaba misturando.
e aí critica a religião no que não deveria criticar, critica a ciência no que não deveria criticar, porque são características inerentes a cada forma de conhecimento. E, repito, é um equívoco da modernidade acreditar que a ciência seja melhor do que outros tipos de conhecimento. A ciência não importa. Tiago, é interessante que você fala muito bem dessa modernidade tardia, mas eu percebo assim alguns movimentos de crescimento de religiões que eu não gosto da palavra fundamentalista, porque tem sempre embutido um preconceito. Eu diria religiões que têm tido mais ênfase numa verdade, né? De professar uma verdade, que era o que a gente chamou de dogma há pouco tempo. Então, a gente vê, eu não vou nominar algumas, a gente vê, por exemplo, o catolicismo, que é a minha religião, né? Ele tem vivido um momento de relativização moral, com a teologia da libertação, enfim, com outros relativismos de dogmas, e eu vejo outras religiões que têm crescido no mundo, porque professam uma verdade, um dogma que você ou você aceita ou você recusa ou retira, mas que conforta o fiel, que conforta, que se substitui essa crença nesse ser abominável que é o Estado, né? Com toda certeza, né? Como eu falar, a gente tem que criticar a religião, o conhecimento religioso, teológico, filosófico, científico, no que eles devem ser criticados, né? Como eu falei, ciência não conforta, a religião conforta, mas a ciência não pode passar remédio. Desculpe, a religião não pode passar remédio. Pode. Quer dizer, o remédio para a alma, né? Remédio para a alma pode. Sim. Tanto que, assim como a filosofia, a religião são os alimentos da alma. Claro. E existem pesquisas absolutamente sérias, e não uma, mas diversas, feitas pelo mundo, da importância da fé para a recuperação de, principalmente, doentes terminais, doentes com câncer e com outras doenças gravíssimas, que ainda não se tem explicação qual é o efeito da fé. Se existe realmente um efeito metafísico, ou se pura e simplesmente é um efeito físico do cérebro, ninguém sabe. Mas que existe um efeito que pessoas que possuem uma crença, uma fé, via de regra, têm uma recuperação mais rápida e mais duradoura do que aquelas que não têm, isso é fato. Mas essa é uma característica também inerente da modernidade. Descartes, eu sou fã de Descartes, ele é brilhante, foi brilhante. Sem Descartes não teríamos universidades como nós temos hoje. Mas o pensamento cartesiano foi muito deturpado e levou a uma segregação dos conhecimentos. E eu acho, espero e torço para que o século XXI dê uma guinada e tenhamos um novo paradigma de união dos conhecimentos, de união dessas áreas, porque a ciência não precisa ficar afastada, ela é diferente, mas ela não precisa ficar afastada da religião, ela não precisa ficar afastada da filosofia, do senso comum. Os conhecimentos podem caminhar irmanados. Eu acho que seria uma conquista incrível para a humanidade. Em relação a religiões que são, digamos, entre aspas, né, fundamentalistas, ou qualquer outro adjetivo que nós possamos dar, eu acho sempre o seguinte: o Nietzsche vai dizer uma coisa maravilhosa. Primeiro, claro, ele vai ser contra você seguir, você tem que construir efetivamente os seus próprios valores, né? Como o Zaratustra vai dizer, fazer a transmutação de todos os valores, né? Que, aliás, só um parênteses, que é belíssima essa transmutação, onde ele vai dizer que nós somos como camelos, carregando as corcovas. As corcovas são os valores morais, e por isso andamos de 4, porque as corcovas pesam, os valores pesam. A filosofia nietzschiana vem para quê? Para reafirmar a necessidade de contar os nossos valores. E uma moralidade pessoal, né? E não uma moralidade adquirida. Sim, com toda certeza. Tanto é que eu gosto muito de... Eu prefiro usar, em vez de moralidade para o Nietzsche, os valores éticos. A construção de valores éticos. Então, a gente tem que se transmutar de camelo em leão. Absolutamente feroz para destruir essas corcovas que nos aprisionam. Só que Nietzsche não para no leão. Tem a segunda transmutação. De camelo para leão, de leão para criança. Criança é um quadro em branco, um quadro para ser preenchido, agora sim, com os seus próprios valores. Então, se você é de uma religião A, B ou C,
e professa esse credo porque são os seus valores, e não porque você tem medo de um castigo de Deus, ou porque você espera uma recompensa, não, porque aquilo são os seus valores, aquilo aumenta a tua vontade de potência, ótimo, seja feliz. O que a gente tem que buscar, que o Nietzsche vai dizer, são os momentos alegradores. E se essa religião A, B ou C é esse momento alegrador, ótimo, não há problema nenhum. Agora, você tem que também entender que esse é o momento alegrador para você. Para o que está do seu lado, pode ser um tormento. Portanto, você tem que, ao mesmo tempo que saber que esse é o momento alegrador para você, mas que para o outro não necessariamente. É respeitar os projetos individuais e pessoais de felicidade. Essa eu acho que é uma das grandes contribuições do Nietzsche, né? Ele faz uma distinção que a gente pode até dizer que é elitista, aristocrática, mas eu acho muito interessante, que é a distinção entre a ética do ressentido e a ética do vitorioso, né? É o leão e o camelo, né? Sim, com toda certeza. O Nietzsche é totalmente contra essa visão que ele tem de um cristianismo passivo. Até porque ele enxerga Jesus, e aí, com todo respeito a outras visões, como eu enxergo, e sou absolutamente apaixonado por ele, um Jesus absolutamente, entre aspas, muitas aspas, mas louco para a época. Ele andava com quem não devia. Falava o que não podia. Jesus não tem nada de tradicional. Quando alguém fala, né, da questão da tradição, mas Jesus não era, pelo contrário. Jesus propõe uma refundação, e aí, para mim, a grande beleza do pensamento de Jesus é quando ele propõe uma refundação não do judaísmo. Ele não está preocupado com o judaísmo. Ele não está preocupado com o cristianismo, que nem existe, obviamente. Ele está preocupado com o homem, com o ser humano, com o coração, com o amor. Isso, para mim, é a grande questão que as religiões esquecem. E ficam brigando por picuinhas, por besteiras hermenêuticas do Novo Testamento ou do Antigo Testamento. O que Jesus prega é uma refundação do próprio sentido do ser. Até então, nós vamos ter uma visão de que não devemos fazer o mal. E a grande reviravolta de Jesus é, olha, isso é legal. Continua não fazendo o mal, mas isso não é suficiente. Você também tem que fazer o bem. Mas não fazer o bem simplesmente porque você espera uma recompensa. Você tem que fazer o bem porque você sente isso dentro de você. Por isso que eu digo, eu não acho o pensamento, repito, não do cristianismo, principalmente com base em São Paulo, com base em Agostinho e tal, mas o cristianismo talvez primitivo, as ideias mais primeiras, eu não acho nada incompatível com o pensamento nietzschiano. Eu acho Jesus um ser absolutamente forte, que de nada tinha de carneiro, de camelo, enfim. Jesus era um leão. Mesmo diante de uma morte dolorosíssima, do seu corpo sendo vilipendiado, cuspido, ele mostrava uma dignidade que é própria de um pensamento nietzschiano. A dignidade daquela morte é uma coisa fantástica na história da humanidade. Tiago, o ressentido do Nietzsche é o mimizento de hoje, né? É o mimizento de hoje, exatamente. Nietzsche já estava... Ele mesmo vai dizer, né, que existem alguns filósofos que já nascem póstumos. Era ele. Ele já estava imaginando o que ia, entre a brincadeira, claro, mas o que ia acontecer. E aí, só um detalhe, e é uma das críticas ferozes que o Nietzsche faz, e que é o que a gente vê exatamente hoje, é na educação. Para mim, a educação no mundo, não digo no Brasil, mas no mundo, que o Nietzsche não era um crítico da educação na França, na Escócia, ele era crítico na Alemanha mesmo. Foi quando os filósofos saíram da área. Quando tiramos os filósofos e deixamos, e não é nenhum demérito, né, mas deixamos só nas mãos dos pedagogos, para mim foi um grande problema. Acho que os pedagogos e os filósofos devem caminhar juntos, irmanados na construção de um novo projeto educacional. Esse projeto, para mim, é falido. É um projeto que a gente aposta só em disciplinas como ciência, física, biologia e afins. E eu vejo com os meus filhos, eu tenho uma filha de 15 e um filho de 10. Escola, para eles, é um saco. Quando a escola tinha que ser uma das coisas mais magníficas. Claro. A escola é descoberta, é incrível você saber como é que funciona, por que um raio cai.
Isso é muito legal. Por que eu tenho um telefone celular aqui em Portugal, um telemóvel? Por que isso acontece? Por que eu nasci assim e não com cabelo louro, onde a genética vai me mostrar muita coisa bacana? E aí você unindo, que para mim é um dos grandes erros também da educação, é não dar o mesmo valor dessas disciplinas para a arte. A arte forma o ser humano. Quando a gente prescinde da arte, isso é um crime contra as futuras gerações. Desculpa, Renato. Eu acho que a pedagogia ela tem uma origem, que ela precisa do carimbo da academia e o carimbo do cartório da academia. Então você não consegue, você tem que ter o currículo mínimo, você tem que ter o currículo generalizado, mundial, estatal, nacional. E aí você não tem como fugir, você não dá espaço à liberdade que um filósofo tem, porque é da alma do filósofo a liberdade. E o pedagogo, muitas vezes, ele tá aprisionado por um carimbo estatal. Você tem que ter o currículo mínimo, base curricular mínima, sim, livros burocráticos. Acho que a Renata ia falar uma coisa. Eu ia perguntar, a gente está aqui falando, né, sobre a arte, né, no pensamento de Nietzsche, e como que tudo isso conversa, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Tiago, assim, voltando um pouquinho para os livros dele, né? Qual o livro assim você poderia indicar para quem está assistindo a gente, que você entenda que seja um livro que trate exatamente da arte no pensamento de Nietzsche? Que livro é um marco nessa questão da arte? Posso pegar uma carona na tua pergunta, Renata? Claro, querido. A gente tem uma estética, Tiago, herdada da estética religiosa, ou seja, a nossa estética é herdeira da estética enfim, cristã, enfim. E uma estética que eu acho muito interessante, essa perspectiva de que a estética visa a perfeição, que visa o que é o perfeito, é Deus, né? Sim, então, sim. É uma estética muito interessante, porque nos legou imensas obras, enfim, que quando a gente ouve uma música de um Beethoven, de um Mozart, enfim, a gente, né, até um Requiem de Mozart, a gente diz, opa, a gente está próximo de alguma coisa que está além de mim, né? Então, eu te pergunto o seguinte, aí, vindo para a questão do tema nosso, da arte com Nietzsche, né? O que o Nietzsche quebrou de paradigma do ponto de vista estético, que a gente pode dizer, bom, que arte é a arte nietzschiana, uma arte pós-estética cristã, religiosa, medieval, antiga, e que a gente diz, isso é o novo, isso é o belo, isso vai me levar a alguma forma de perfeição? Sim. Bem, vamos então na pergunta da Renata. O Nietzsche, por isso que eu sempre gosto de bater essa tecla, né? O Nietzsche, ele não escreveu um tratado de ética, um tratado de estética, um tratado de metafísica. A filosofia do Nietzsche, ele é um todo orgânico e magnífico, né? Dentro da sua loucura, da sua genialidade. Mas, claro, existem sim algumas obras que ele trabalha mais essa questão. Talvez a principal seja o Nascimento da Tragédia. No Nascimento da Tragédia é onde Nietzsche talvez mais trabalhe a questão da arte. Mas ele vai trabalhar também a questão da arte na Gaia Ciência, no Humano Demasiadamente Humano, no Zaratustra. Então, ele trabalha em diversos. Mas no Nascimento da Tragédia, onde ele vai mostrar a importância da tragédia. Né? O Nietzsche vai dizer que a tragédia é importante. Por quê? Porque, primeiro, a tragédia é o dionisíaco. É a destruição do ser individual, é a destruição do herói. Então, quando o grego ia e assistia à tragédia e o herói morria, né, era o momento da destruição do ser individual, do eu. Só que isso também ia destruir todos os valores gregos. E aí onde entra a música para o Nietzsche, a música seria muito mais para resgatar o homem grego desses valores e para mostrar, né, dentro da peça, né, para mostrar o quê? Para darmos valor à vida. Então, a tragédia serviria muito para mostrar para todos como a vida é algo magnífico e digníssimo de ser vivido. Por mais que possamos ter problemas,
nós temos que ter, e utilizando uma outra expressão que eu adoro do Nietzsche, que é o amor fati. Ou seja, o amor pelo que a vida tem para nos dar. A vida é composta de tragédias. Isso é inegável. Talvez mais tragédias do que alegrias. A diferença de quem sucumbe, né, e daquele, dos fortes para o Nietzsche, é aquele que consegue ter o amor fati e utilizar a tragédia. Claro, você vai se abater, você vai chorar, você vai sofrer, mas você vai usar essa tragédia como uma espécie de mola para fazer de novo a sua potência de agir voltar a crescer. Então, que é o exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, lembro quando eu dava aula na escola da magistratura, né, que morava no Brasil, e eu gostava de dizer, imagine o seu pai, falava para os meninos, queria muito que você se tornasse juiz. E aí, no meio da emerge, o seu pai morre. Você tem duas formas de encarar isso, resumidamente. Sucumbir. Você perdeu aquele teu amigo, aquele cara que ia te apoiar, e você sucumbe e vai fazer outra coisa da vida que você não tem mais força. Esse é o fraco para o Nietzsche. O forte é aquele que pega essa tragédia, que chora, que sofre, que tem o seu luto, mas que, passado o luto, pega essa tragédia e diz, em homenagem ao meu pai, eu vou me tornar juiz. E talvez não um juiz, entre os melhores juízes que esse Brasil já teve. Esse é o forte, que sabe que a vida é composta de tragédias, mas consegue utilizá-la para também aumentar a sua potência de agir. Isso é fácil? Não, claro que não. Isso é dificílimo, nem o próprio Nietzsche consegue. Né? Então, o nascimento da tragédia, o Nietzsche vai trabalhar muito essa questão, e o que volta, né, a filosofia do Nietzsche é um grande espiral, volta sempre na questão desse equilíbrio, do Apolo e do Dionisíaco, da razão e do instinto. Né? Bem, e a arte do Nietzsche, né, o Nietzsche ele é um grande apreciador da forma de viver do grego. Mas não qualquer grego. O Nietzsche é um grande crítico do homem de uma visão só, como é a forma que ele gosta de chamar o Sócrates no Ecce Homo, né? Então, ele vai dizer que ali, ele tem horror ao Sócrates, ele vai dizer que ali acabou a filosofia. Com Sócrates, para o Nietzsche, acabou a filosofia. A paixão pelo grego que ele tinha é dos pré-socráticos para trás. Ou seja, é aquela visão de pulsão pelo mundo, de amor, de luta pelo mundo, e não aquela ideia de uma verdade única daquela filosofia. Não. A filosofia dos pré-socráticos tinha também esse quê de instinto. E, claro, antes até dos pré-socráticos, antes da filosofia, as tragédias gregas, quando vamos ler Homero e tal, vamos ver essa força do homem grego. E a arte do Nietzsche é uma arte buscando sempre, tanto que vai ser a crítica que ele vai fazer ao Wagner, né? No primeiro momento, Nietzsche vai ser um brinco, né? O best friend do Wagner, vai escrever bem, falando do Wagner, e depois ele entende que o Wagner vai se bandear para o lado do Estado e, na verdade, está simplesmente procurando... se vendeu, né, literalmente, a arte para o Estado, e aí vai ser um grande crítico, a partir de então, do grande compositor Wagner. Então, a arte para o Nietzsche ela precisa ser sempre uma arte que não seja uma arte, digamos assim, inodora, insípida. A arte tem que dizer o que veio, ela tem que contribuir para que o ser humano alcance o grande projeto do Nietzsche, que é justamente encontrar, eu gosto sempre de dizer, encontrar o seu eu, encontrar você mesmo, né? Ou seja, ousar ser você mesmo. A arte precisa contribuir para que ela auxilie o ser humano, auxilie o homem a fazer essa grande transmutação, a se tornar o além do homem. Justamente porque a arte vai ser essencial, porque o Nietzsche vai dizer, a ciência não vai fazer isso. Esqueçam. Uhum. Nietzsche não vai dizer, não, joga fora a ciência que não serve para nada, é porcaria. Não, não. A ciência é essencial, ela é importante, e Nietzsche sabe disso. Mas ele vai dizer, a ciência não veio para isso. Quem vai fazer com que o ser humano dê esse grande passo, e cada um de nós possamos encontrar o nosso eu, vai ser efetivamente a arte. Porque vai ser a arte que deve valorar a vida. Não só a arte em termos de beleza estética, não é exatamente isso que o Nietzsche quer, mas é uma arte transformadora. É uma arte... né? Desculpe? É uma arte instrumental. Perfeito.
Era a palavra que eu estava buscando. É uma arte instrumental que vai servir de mecanismo para auxiliar o homem no grande projeto do Nietzsche. Se a gente pode resumir a filosofia do Nietzsche, que é um risco que eu vou correr, mas se eu pudesse resumir tudo, eu diria que a filosofia do Nietzsche se resume em ajudar o ser humano a transpor a ponte do homem para o além do homem. Esse era o grande projeto de vida do Nietzsche, que eu acho que ele queria deixar para a humanidade. Que todos nós nos tornássemos Ubermens. Todos nós pudéssemos nos tornar super-homens. E aí não tem nada a ver com egoísmo, porque cada um iria encontrar os seus próprios valores. Então é uma proposta muito bacana. Difícil, talvez ilusória, né? Mas a filosofia tem um pouco disso, talvez de ser uma meta, talvez inalcançável, mas que a gente possa sempre perseguir. É a mesma coisa quando a gente lê Platão. É óbvio que Platão é absolutamente impossível de concretizar o plano platônico, mas é uma meta, né, que talvez ele queira dar, que queria dar à época para que a gente pudesse alcançá-la, né? Eu tenho assim uma reserva em relação a essa questão da arte, porque eu tenho assim, obviamente que o pensamento é uma coisa muito de percepção, né? Eu tenho uma convicção de que existe um caráter transindividual da arte, sabe? O belo ele se projeta sobre nós com uma violência, uma ênfase assim, que assim, os momentos de fé, eles estão muito ligados a essa questão do belo absoluto, sabe? A capacidade, a tentativa da busca do belo absoluto que transcende ao ser, transcende ao indivíduo, transcende a minha concepção racional do belo. E isso me assim, quebra um pouco a minha visão, sabe? Eu acho que eu tenho a gente tem uma vocação para o belo pessoal, mas a gente, diante do belo absoluto, ele quebra a gente. Você diante de de uma sinfonia de Beethoven, eu estou pensando aqui no meu belo, né? Uma sinfonia para piano do Beethoven. Beethoven é o meu. E se você diz, meu Deus, mas isso é o meu belo ou é um belo universal, né? Não estou impondo a ninguém, mas eu estou dizendo assim, mas isso tem uma ideia de beleza que transcende a minha hellish existência, né? Ela vai ficar por aí. E essa quebra, para mim, é muito assim, a arte como instrumento, tá bom, mas eu acho que, assim, eu estou ousando discordar do Nietzsche, né? Mas a arte, para mim, tem uma concepção que é meio transindividual, sabe? Mas o Nietzsche não nega a existência por completo do belo. O belo vai ser o Apolíneo, o perfeito, o magnífico, o divino, aquele que todos nós olhamos e falamos, porra, isso aqui é bonito pra cacete. Não importa se a gente está falando do século XVII, XVIII, XIX, XX e é de eterno. Beethoven é Beethoven. É uma Starway to Heaven. Exato. Existem coisas que são imortais. Existem coisas que são temporais, a maioria, né? 99% das coisas que nós fazemos enquanto seres humanos são temporais. Absolutamente passando... Hoje em dia, então, que tudo é muito efêmero, né? Passando, às vezes, meses, ninguém mais nem fala naquela música, já foi esquecido. Mas, sem dúvida nenhuma, que existem coisas que duram. E o Nietzsche não nega, tanto é que esse é o Apolíneo. Ele resgata os gregos, né? Exato. A crítica do Nietzsche é só apostar no Apolíneo e esquecer o papel destrutivo e necessário do Dionisíaco. O Apolíneo, isso é engraçado, né? Muita gente acha que o Nietzsche vai dar só valor ao Dionisíaco. Não! O Dionisíaco não pode existir sem o Apolíneo. O Apolíneo, ele infelizmente, ele existe sem o Dionisíaco na nossa sociedade ocidental. Mas o Dionisíaco, ele também não pode, porque o Dionisíaco, ele é exterminador do eu individual. Ele é efêmero, né? Ele é consumível. Ele se consome, ele é como um fogo. Ele se autoconsome. Né? Ele é combustível, digamos assim. Então, ele precisa do Apolíneo. É uma retroalimentação dos dois. E quando a gente só aposta no Apolíneo, a gente esquece dessa nossa condição, que para mim é muito importante na arte, que é da irracionalidade. Perfeito. Desculpa, Gui, pode falar. Não, imagina. Hein, Thiago, essa discussão toda, esse bate-papo todo, né, inclusive tentando entender o homem, né, que transborda de si mesmo, né, numa tentativa de aumentar sua vontade de potência,
buscando na arte, quem sabe, assim, essa justificativa existência. E agora o Daniel colocando também sobre a arte, as artes que tocam ele, né? Então, me lembrou um conceito interessante de Nietzsche, que é o conceito de embriaguez, né? Uma espécie de estado em que a gente transforma aquilo que a gente contempla numa espécie de reflexo da nossa própria perfeição, né? Eu tenho a sensação de que, de repente, existe um ímpeto, talvez algo natural nosso, de um ter que transformar, ter que buscar sentido, né? E ter que transcender, né? Você poderia estender essa explicação sobre embriaguez, assim, sobre esse conceito interessante? Concordo inteiramente. E a gente tem que transcender, e por um motivo muito óbvio para o Nietzsche, a qual eu concordo inteiramente. Quando Nietzsche aponta que o erro está em Sócrates, na verdade, ele quer dizer que o erro está, na verdade, na minha leitura, na aposta que Sócrates e Platão, no caso, fizeram de Parmênides, brilhante Parmênides, em detrimento de Heráclito. Por quê? Porque Heráclito é o pantarreia, tudo está em fluxo, tudo é um eterno devir. Isso, claro, que isso é absolutamente incompatível com o pensamento platônico, socrático platônico, da ideia de um mundo das ideias, de um mundo perfeito, das virtudes imutáveis. Para Heráclito não existe nada imutável. Tudo é oposto e tudo está em perfeito retroalimentação, em perfeita mutação o tempo inteiro. Portanto, isso é por isso que a gente tem que estar sempre nesse eterno devir. E é sempre uma construção e uma reconstrução. E é só um parênteses para ver como a filosofia do Nietzsche ela influencia, né? Um filósofo que eu gosto muito, né, quando eu estou trabalhando com o pessoal do direito, que é Gadamer, né, eu trabalho com a hermenêutica filosófica aplicada ao direito, quando Gadamer vai dizer isso serve para o direito, mas serve, na verdade, para qualquer coisa que a gente leia. A tarefa de interpretar ela é possível. A gente pode interpretar, mas é uma tarefa absolutamente mutável. Ou seja, ela nunca vai acabar. A gente vai sempre estar interpretando e reinterpretando e reinterpretando a partir da modificação da tradição. Isso é um relativismo muito grande para o direito, então, que a gente trabalha, né, com aquelas visões muito mais fechadas. Mas é um risco também para o direito, né? É um risco. É um risco se você não trabalha com uma ideia de uma... Quando a gente está dentro, claro que a gente vai falar isso dentro, de um Estado democrático de direito. Né? Se a gente trabalhar, por exemplo, num Estado autoritário, essa visão de uma tradição é substituída pela força. A tradição ela não é respeitada. Então, ou seja, por exemplo, eu e Daniel temos a gente leu a Constituição e entendeu, né, e nós e toda a comunidade jurídica entende que o sentido é X. Só que quando nós não estamos no Estado democrático de direito, vem um ditador qualquer e diz, não, isso aí não é X, isso daí é Y. Por isso que hoje, por exemplo, não tem nada a ver, mas estou falando disso, o Supremo Tribunal Federal às vezes é muito criticado, porque quer dar um sentido diferente ao sentido do texto. Né? E dentro de uma democracia, gostando ou não da lei, o intérprete não pode mudar. Né? O intérprete não pode atribuir sentido que ele quiser. Tem limites nessa interpretação da lei, por isso existe a lei, né? Por isso existe a lei. Não dá para dizer que isso seja perfeito nem maravilhoso, mas é uma opção que nós fizemos enquanto democracia. A democracia tem diversos problemas, diversos. Eu acho que o direito, Thiago, o direito tem que combinar. A gente já está viajando para outra live aqui, mas eu acho que o direito tem que ter uma combinação perfeita entre estabilidade olha só, por favor. e mutabilidade. Sim. A gente tem que ter uma imutabilidade básica para dar segurança jurídica. Senão, você interpreta por um princípio diferente e a gente não tem segurança nunca, né? Mas a gente tem que marcar, então, uma live justamente para falar exatamente sobre isso. Que é um assunto que é maravilhoso. Por falar nisso, por falar em outra live, a gente já está na retinha final da nossa live de hoje. Já estamos quase no finzinho, aquele momento que o Daniel adora, para não dizer o contrário. Só para acabar, Renata, só rapidinho, que eu não respondi ao Gui, sobre a questão da embriaguez, né, da manifestação embriagadora que vai ter essa função. E é interessante porque a arte apolínea
ela é como uma legitimadora, quase que não sai, da existência, né, dos gregos, né? Mas ela acaba justamente com a ideia de uma manifestação embriagadora, né? Por quê? Porque a gente rompe aí a questão do invólucro, né? Da individualização, e a gente vai ter o quê? A gente mergulha nessa ideia justamente de um devir. E é justamente isso. A função embriagadora da arte, ela vem do Dionisíaco. E é por isso que o Dionisíaco ele precisa se combinar com o Apolíneo, e o Apolíneo precisa combinar com o Dionisíaco, senão nós temos uma arte absolutamente estéril, e uma arte que não diz ao que veio, uma arte que é tão perfeita, que foge aos nossos próprios, à nossa própria condição de ser humano. E o Dionisíaco é humano, demasiadamente humano. É aquela pulsão, é o excesso. E é por isso que a gente precisa da visão também embriagadora da arte, para que possa ter esse balanço com o Apolíneo. Perfeito. Desculpa, Renata. Não, imagina. Daniel, quer trocar suas últimas ideias? Eu queria agradecer por estar aqui nos assistindo, enfim. A gente tem sempre um público agora, um pouquinho antes de entrar aqui, uma amiga me disse, hoje não vai ter live literária. Mas eu queria deixar como uma espécie de mensagem, Tiago, da nossa conversa, porque eu em algum momento fiquei pensando assim, quando eu tenho um devaneio estético, né, quando eu me vejo diante de uma ideia do belo universal, eu fico confundido aqui. Eu não sei se aquilo ali é uma loucura da razão, né, é uma embriaguez irracional, ou se é a perfeição da razão. Onde é que nós estamos diante do belo universal? Desse senso assim, de plenitude diante de uma obra de arte, de uma peça musical, diante de uma peça literária. Ou seja, que sentimento é esse que nos move? É uma embriaguez irracional ou é realmente a perfeição da razão? Eu estou aqui, terminei essa live com essa perplexidade que eu queria dividir com vocês. Incrível. Bem, só um detalhe, só falar uma coisa. Alguém, não me lembro quem aqui falou de Deleuze, aí me lembrou uma palavra, uma frase de Deleuze que é maravilhosa, e que perfeito para terminar com o que o Daniel mencionou, que ficou com essa dúvida. Deleuze dizia uma coisa, que quando os alunos terminavam uma aula e diziam que tinha entendido tudo da aula dele, ele ficava extremamente frustrado. Porque ele dizia, uma aula de filosofia, onde todos entendem o que eu digo, não foi uma aula de filosofia. Porque a aula de filosofia ela não veio trazer respostas, mas dúvidas, indagações e reflexões, que a gente pode buscar por outros ramos. Quem sabe a neurociência não pode encontrar, por exemplo, um ponto de encontro aonde efetivamente a razão, e eu digo a razão, porque seria uma razão universal, encontra no belo, no bom e tal, algo que todos nós possamos comungar. Por enquanto, não temos como saber isso, seria apenas uma hipótese kantiana, digamos assim, dessa existência. Mas, quem sabe, não sei. O bom da filosofia é que a gente pode dizer isso, não sei. O legal é isso, vamos pensar, vamos refletir. Será que existe? Eu acho que existe. Se tivesse que apostar, eu acho que algo nos une. Não sei o que. Será a mão de Deus? Não sei. Mas algo nos une. Existem alguns sentimentos que eu acho que nos unem. O que é, não sei. Isso aí fica, talvez, para gerações futuras, né? Mas, lembrando Deleuze, isso. Espero que todos possam ter ficado mais do que satisfeitos, curiosos para querer saber ainda mais e refletir ainda mais. Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também. Foi ótima tarde. Muito boa. Como sempre. Nossas lives são cada vez mais curtas, né? Porque acho que os nossos debatedores são cada vez mais interessantes e melhores, os papos bons. Parece que o tempo passa muito mais rápido, né? Gente, passou uma hora. Exatamente. Já, né? Foi muito rápido. Bom. Muito obrigada, professor Tiago Rodrigues, Daniel, Homem de Carvalho, Gui, que é o nosso responsável por fazer tudo isso acontecer.
Muito obrigada. Guilherme. Bom, eu agradeço. Bom, eu agradeço a todos, agradeço a participação do Thiago hoje, especialmente, né, quem sabe poder contemplar a arte de uma maneira até mais profunda, ou poder, assim, também buscar novas significações em nós mesmos, as nossas reflexos artísticos, enfim. Inclusive, daria uma boa live, né, a gente falar sobre Deleuze e Guattari, sobre esquizoanálise, né, daria uma ótima live, quem sabe vai ser um tema, assim, futuro. E, bom, é isso. Essa live aqui, para quem chegou no meio, ela vai ficar disponível aqui no Facebook, também no YouTube, para quem quiser assistir e reassistir várias vezes, mandar para os familiares e amigos. Eu agradeço, mando um abraço a todos e até a próxima live. Um abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Obrigado.